Fala, amante da música, tudo bem com você? Hoje vamos trazer uma análise aprofundada dos Racionais no contexto do estudo sociológico e antropológico para o vestibular, para quem quer ingressar na universidade e por que não para a vida como um todo. Eu já fiz uma análise faixa a faixa desse álbum. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui no card. Depois é só clicar aqui no card. No clássico livro A Divina Comédia, do poeta italiano Dante Alighieri, como se sabe, entramos pelo inferno. E lá, entre as mais terríveis formas de punição e de sofrimento, que vamos dar os primeiros passos com Dante e seus guias. Na obra dos Racionais MCs, também estamos no inferno desde o início, sem ter, no entanto, a perspectiva do purgatório, muito menos do paraíso. Nossos guias, Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e Kylie J, são 4 jovens negros da periferia de São Paulo, cantando no meio das regiões mais violentas do país, onde a morte, a dor, a opressão, a miséria, a fome e a desesperança atingem milhares de pessoas. Ali, a trilha entre o além-túmulo e o aquém-túmulo é minúscula e escorregadia. Compreendo todos que têm afirmado que Sobrevivendo no Inferno, disco de 97, é o ponto alto da produção do grupo, mas particularmente gosto de ouvir a obra dos Racionais como um conjunto totalmente coeso sob as diversas feições de forma e de conteúdo que já assumiu em discos diferentes. Nessa perspectiva, não ouço só Sobrevivendo no Inferno como o auge da carreira, ouço como um ponto de maturidade entre tantos, normalmente correspondentes aos discos em estúdio. Uma carreira que se distingue justamente por ter iniciado em altíssimo nível e desde então conseguido refletir sobre suas próprias contradições para voar ainda mais alto e a partir delas. Chama a atenção na capa do disco de 97 o gerúndio. Naquele momento, os Racionais sabem que continuam sobrevivendo ou no inferno, contrariando as estatísticas como o Mano Brown canta. Porque sobreviver no inferno é o que une as vozes dos Racionais e a de seus milhares de fãs da primeira à mais recente gravação. Toda a obra dos Racionais, a seu modo, é um sobrevivendo no inferno. Por isso, ao meu ver, antes de entrar nos diversos círculos do disco de 97, é preciso voltar quase 10 anos e ouvir com atenção as primeiras gravações do grupo e tudo o que fizeram desde então. A primeira aparição dos Racionais MCs em disco se deu na coletânea Consciência Black Volume 1 da Zimbábue. É importante notar que o grupo surge numa coletânea, como tantas outras que foram lançadas à época, quase sempre por equipes que promoviam os famosos baile blacks, como a própria Zimbábue, Cascatas e o Chic Show. As coletâneas, além de serem uma forma de driblar restrições orçamentárias de produtores e grupos que estavam longe de viver a pujança das grandes gravadoras e artistas da época, como as estrelas do rock nacional, eram também uma oportunidade de testar os sucessos de uma geração importante, mas de qualidade muito variada, criando condições para que se projetassem dos bailes para as rádios e que, a partir dali, pudessem fazer os bailes mais fortes, lançar outros artistas e assim sucessivamente, fortalecendo toda a cena black que se armava em torno das equipes. No entanto, assim como ainda hoje, não gostam de subir ao palco apenas para festejar. Os Racionais entraram na coletânea Consciência Black com os 2 pés no peito do porteiro. Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis, em meio a letras leves e a batidas dançantes de alguns melôs, com exceção de Shireline e Criminal Master, cujas letras justificam a presença num disco que levava na capa a palavra consciência. Colocavam na mesa não apenas os temas que o grupo se dedicaria, mas também uma forma de fazer rap, de tocar e cantar que marcaria o trabalho do grupo e como seu sucesso a maior parte do rap nacional até os dias atuais. Não considero exagero afirmar que os Racionais daquelas primeiras gravações já apresentam, ainda que de forma parcialmente desenvolvida, a complexidade de estética dos seus melhores momentos posteriores. Procure aí essas gravações e faça um teste. Ao ouvi-las, tente abstrair a letra e reparar apenas
na música, nos sons, todos que tocam ao fundo. Não é apenas uma base sobre a qual os rappers colocam suas vozes. Há um baile acontecendo ali nos samplers e nos scratches, enquanto as letras vão retratando a vida terrível que aquele povo que merece ser feliz é submetido. E esse mesmo teste pode ser feito com quase todas as músicas dos Racionais, desde então. Claro, dali em diante, a cada disco, os Racionais têm acesso a mais recursos musicais e técnicos, o que deixa suas músicas com mais camadas. Mas o nó baile, fúria, se mantém. É inegável que com suas letras os Racionais querem chamar o povo preto à consciência e o fazem de diversas maneiras, nem sempre explícitas, durante as 3 décadas de existência do grupo, mas ao reparar no baile que toca sobre as letras, constatamos ainda mais brilhante aqueles 4 jovens, todos com cerca de 20 anos, sabiam desde o início que chamar a consciência não poderia ficar apenas nas palavras, mas também na forma como a cultura negra seria valorizada como um todo, junto às suas letras fortes, com destaque claro para a música negra. O grupo de 89 é o mesmo que vai, depois de 2 décadas, deixar seus shows cada vez mais dançantes. Basta lembrar que no disco DVD ao vivo Mil Trutas e Mil Tretas de 2006, Brown exalta o som de preto e diz que quer ver os pretos dançar e ser feliz, ou o batuque que abre Quanto Vale o Show no disco Cores e Valores de 2014. A primeira coisa que eu aprendi a fazer na minha vida foi isso aqui, ó. É isso. E nem preciso falar do disco solo do Mano Brown, Bugnipe, de 2016. É baile total. Se as equipes de Baile Black chamaram os Racionais para subir ao palco, e eles subiram colocando peso e algum amargor na festa, 30 anos depois é às vezes de os Racionais chamarem o Baile Black para seu palco, devolvendo a leveza, o swing e principalmente os temas e sonhos que tiveram que esconder num primeiro momento. Em entrevista recente, Mano Brown traçou com precisão um arco que ajuda a entender as 3 décadas de baile e fúria dos Racionais MCs. E hoje, passados os anos, eu penso, o que um moleque de 21 anos podia fazer de tão mal contra o sistema, fora aquele rap de 20 anos? Era a arte do blefe. Eu pesava 70 quilos, não tinha dinheiro para pegar o ônibus e já ameaçava o sistema. E o sistema acreditou. Entendeu? O que eu poderia fazer contra mais fora aquilo ali? Sei lá, pegar uma arma, virar assaltante, morrer rápido. Tá bom. Então a leveza da música, o lado leve que ninguém percebia, era a idade que a gente tinha. Entendeu? A gente não tinha condições de fazer muita coisa fora a música. Hoje em dia eu tenho condições de fazer muito mais, até falando de amor. Eu sou muito mais perigoso hoje, mais bélico, mais vivido, mais tudo. Estrategista sempre, desde aquela época. Só que a estratégia era diferente. A estratégia era sobreviver. Era um machado na mão, uma faca na outra, entendeu? E onça, cobras e lagarto pela frente. A estratégia era sobreviver, não é que nem hoje. Outra realidade, na época que a mortalidade aqui na Zona Sul era o recorde mundial, Capão Redondo. Então a gente cresceu nos anos 80, na época mais violenta do bairro mais violento. Na Mosca, o percurso dos Racionais é justamente a longa caminhada que vai dessa arte do blefe até o momento em que, falando de amor, o rap pode ser ainda mais perigoso, sempre andando à beira do abismo de possibilidades de morrer rápido, que era e ainda é a vida dos jovens negros da periferia de São Paulo, como periferia é periferia em qualquer lugar. Não demorou para aquele moleque de 70 quilos e seus parceiros entrassem no coração de milhões de jovens em todo o país, fazendo com que a história do grupo se confunda com a história de toda a sua geração. Nos EPs Holocausto Urbano de 90 e Escolha Seu Caminho de 92, além de Pânico na Zona Sul, Tempos Difíceis, o grupo apresenta outras 6 faixas que confirmam essa fusão entre o discurso que se propõe a conscientizar os iguais sobre questões raciais e sociais e o avanço estético do grupo, que vai colocando ainda mais camadas musicais entre a base e a letra das músicas. Voz Ativa, por exemplo, leva essa dupla camada, letra e música, ao extremo. Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez.
Enquanto Brown, Blue e de Rock cantam uma letra que resume numa espécie de manifesto as ideias que vinham aperfeiçoando até ali, desafiando o racismo em diversos níveis de sociedade brasileira e lançando inclusive suas lideranças, o DJ KLJ leva o baile também ao extremo, colocando para dançar a juventude negra, que agora tem voz ativa. Raio X do Brasil de 93, primeiro LP do grupo, em que estão algumas das faixas que projetam definitivamente os Racionais, que é Fim de Semana no Parque, Mano na Porta do Bar e principalmente Homem na Estrada, entre outras que já faziam a fama do grupo nos anos anteriores. Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez. Vão invadir o seu barraco. É a polícia. Vieram para arregaçar, cheios de ódio e malícia. Filhos da puta, comedores de carniça. Já deram minha sentença e eu nem tava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos. Martrar na crocodilagem, não vão perder viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres. E eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus e o meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. A minha verdade foi outra, não dá mais tempo pra mais nada. É uma obra-prima que consolida o que os Racionais significam na cultura brasileira dali em diante. Ninguém mais poderia falar de música e arte em geral no Brasil, entre outros temas, sem considerar aquele grupo que levou milhões de ouvintes para pensar nos parques das periferias brasileiras e assim colocou no centro das atenções de quem vive nas periferias e também de quem vive bem longe delas uma forma de olhar para o país, para seu povo, para suas injustiças e violências e que não se encontrava em disco algum, em jornal algum, em novela alguma. É a partir daí do reconhecimento nacional, inclusive dos inimigos públicos e detratores privados, que veio durante esse percurso, mas principalmente da força que as ideias e os sons do grupo ganham nas quebradas em que os Racionais se gestaram, que podemos entender a força que terá em 1997 o lançamento do Sobrevivendo no Inferno, porque Brown e seus parceiros já são vistos como gigantes, com milhões de ouvintes atentos às suas batidas, palavras e olhos arregalados diante do inferno que os Racionais, como nenhum outro artista, descortinam. É com justiça, Sobrevivendo no Inferno ganha agora todo esse destaque novamente após a indicação para um dos principais vestibulares do país, da Unicamp, e consequentemente a edição em livro pela Companhia das Letras, com a transcrição das letras precedida de uma bela apresentação de Acauã Silvério de Oliveira. O livro do Sobrevivendo no Inferno é um produto para o vestibular, claro, mas vai além porque os Racionais estão com muitas esferas que transcendem o vestibular e a universidade. Aliás, é o disco que vai cair no vestibular, não o livro. A letra sem a batida, e espero que todos os envolvidos assim tratem, como um todo, repito. Sobrevivendo ou no Inferno é uma pancada musical, cultural, histórica, política e poética. Para entender a força dessa pancada, a filósofa Djamila Ribeiro usa uma imagem muito precisa: organizar o ódio. Os Racionais se tornaram e mantiveram e cresceram como Racionais porque souberam organizar o ódio. Não reagiram de forma autodestrutiva como o sistema previa, se armaram do ritmo e poesia e partiram para o ataque, a fúria e o baile. Mas acho que eles têm de brilhante é que eles conseguiram organizar o ódio. Eu acho que organizar o ódio é importante, porque a gente, quando está numa realidade de muita desigualdade, muita violência, claro que a gente vai sentir ódio daquilo que a gente está vivendo. E aí, às vezes, a gente, nessa expressão do ódio, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que claro que são legítimas, mas muitas vezes que a gente acaba fazendo mal pra gente mesmo, fica alguma coisa meio até kamikaze, muitas vezes. E eu acho que eles conseguiram organizar o ódio de uma maneira brilhante, eles canalizaram isso pra música, para a forma como eles se comunicaram, para a forma como eles estavam pensando na realidade deles. Então, organizar o ódio também é importante, porque o ódio generalizado, sem estratégia, às vezes são várias coisas que você faz e que não tem um efeito ali a longo prazo. E eles conseguiram organizar o ódio para ter um efeito a longo prazo. Então, hoje, qualquer pessoa que vai ler isso aqui
dá pra gente ler e perceber o quanto que tem aqui de carga dessas pessoas que estavam vivendo aquela realidade de denúncia daquilo, mas eles organizaram o ódio de uma maneira que a estratégia deles foi tão eficaz que fez eles chegarem em tudo quanto é lugar do Brasil e serviu de base para outros grupos que vieram, serviu de base para um monte de gente que conseguiu entender sua realidade e foi criar outros espaços. Então acho que organizar o ódio é fundamental. Eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma maneira brilhante. É por isso que a Cauã Oliveira pode dizer enfaticamente que esse é um disco que salvou vidas. Essa organização do ódio nos Racionais é a razão do alcance estético e político do disco na época e ainda hoje. Mais que isso, é o que dá o Sobrevivendo no Inferno o status de obra-prima, capaz de continuar produzindo sentidos cada vez mais intensos com o passar do tempo. Note-se ainda, ilustrando essa capacidade de organização, uma passagem da introdução do livro em que a Cauã Oliveira chama a atenção para a estrutura do disco que se assemelha a de um culto religioso. Abre aspas para o Acauã. Fecha aspas. De fato, quem vê a cruz dourada na capa do disco e agora do livro, o objeto simulando um exemplar da Bíblia, já no disco, concorda que para os Racionais daquele momento, principalmente uma das formas de sobreviver no inferno, uma das formas de salvar vidas, é a religião. Mas logo descobre que a Bíblia velha está ao lado de uma pistola automática e um sentimento de revolta. O cenário e o personagem das músicas são os mesmos de sempre, a periferia, mas agora aproximada de modo radical do destino dos jovens negros que sobreviviam ali. O cemitério ou a cadeia, onde a morte também o espera, a cadeia como antessala do cemitério, a vida no crime como atalho para o cemitério. Aliás, é um disco todo à beira da morte, por isso leva a palavra sobrevivendo na capa. À beira, sim, mas também de luta contra a morte cada vez mais próxima. Banalizada porque ali, na lei da selva, a relação entre rapazes comuns é mediada por um simples clique, clack, boom. A morte nas mãos da polícia, na mão do bandido, na rua ou na cadeia, a morte por traição dos próprios parceiros de crime, há mortes por todos os lados. Em alguns momentos são os mortos que falam, vendo do além o sofrimento dos seus parentes. Há corpos por todos os lados. É como se os Racionais tivessem espalhado pelo disco todos os 111 corpos do massacre do Carandiru e todos os corpos das vítimas de violência, de todas as vítimas da violência entre os rapazes comuns da periferia, para que ficassem ali para sempre, doendo, como feridas abertas. Como no inferno, uma das melhores críticas sociológicas do Racionais é Diário de um Detento, que eu já analisei no canal. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui no card. Com esse gesto, os Racionais nos obrigam a refletir sobre o que ainda pode ser chamado de vida nas regiões mais pobres da cidade, ou do muro do presídio para dentro, que eles sabem, minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular. De fato, são famosas as estatísticas que abrem capítulo 4, versículo 3, na voz de Primo Preto. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Que eu também já analisei aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui no card. É só clicar aqui. Uma pesquisa recente feita por jornalistas do BBC News Brasil confirmou a atualidade desses dados depois de 2 décadas. O que mudou? Muito pouco, salvo no item do acesso dos negros à universidade. O percentual de negros com nível superior quase dobrou entre 2005 e 2015, fruto das políticas de cotas implantadas em universidades públicas e programas de bolsa e financiamentos para estudantes pobres, como o ProUni e o FIES. Nada mais justo e apropriado, portanto, que a arte dos Racionais também chegue com mais destaque à universidade, não?
Sobrevivendo no Inferno é gigante também porque é o disco em que os Racionais rompem com a autoimagem que vinham construindo até ali, tantas vezes colocando-se numa posição de superioridade com relação aos demais jovens negros, normalmente sob a acusação de que eram conscientes como os rappers. Agora, no entanto, respeito mútuo é a chave, no lugar do enfrentamento com aqueles que, no fundo, são seus iguais, entra um esforço tremendo para derrubar essas barreiras e mostrar que os rapazes comuns do rap se reconhecem nos rapazes comuns da vida bandida, nos rapazes comuns da igreja, das escolas, do sonho de doutor, que periferia é periferia em qualquer lugar e ganha até mesmo uma dimensão mais crítica, autocrítica. Eu já não sei distinguir quem está errado, sei lá, minha ideologia enfraqueceu, um preto, um branco, polícia, ladrão ou eu, quem é mais filha da puta, eu não sei. Vem daí, dessa mudança de percepção da sua própria existência e de uma visão mais complexa sobre os demais personagens da vida na periferia. Os bandidos, os policiais, os trabalhadores, as tiazinhas, os pastores, os estudantes, que no fundo, sejam pretos ou brancos, são todos pobres e estão lutando para sobreviver no inferno. Alguns dos pontos altos do disco, como esse trecho de Fórmula Mágica da Paz. 2 de novembro era finados. Eu parei em frente ao São Luís do outro lado. E durante uma meia hora olhei um por um. E o que todas as senhoras tinham em comum: a roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura, colocando flores sobre a sepultura. Podia ser a minha mãe. Cada lugar uma lei, eu tô ligado. No extremo sul da zona sul tá tudo errado. Aqui vale muito pouco a sua vida. Nossa lei é falha, violenta e suicida. Se diz que me diz que não se revela. Parágrafo 1º na lei da favela. Legal, assustador é quando se descobre que tudo deu em nada e que só morre o pobre. A gente vive se matando, irmão. Por que não me olha assim? Eu sou igual a você. Descansa o seu gatilho, descansa o seu gatilho. Entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho. Inclusive, eu já analisei Fórmula Mágica da Paz. Se você quiser dar uma olhada, só clicar aqui no card. Depois de alguns anos na versão ao vivo, em Mil Trutas e Mil Tretas, Brown troca o malandragem do original por humildade no último verso. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olha assim, eu sou igual a você. Descansa o seu gatilho, descansa o seu gatilho. Que no trem da humildade, meu rap é o trilho. Zona Leste, só deixar o coração cantar. Vou dizer. Procure a sua paz. Beleza, negro? Beleza total. Sem palavra. Procure a sua paz. Sempre me chamou muita atenção essa troca. Grande poeta que é, Mano Brown não usa nenhuma palavra à toa. Tudo tem um peso calculado nas suas letras, seja no original ou na hora que voltam aos palcos, quando voltam. Que o rap do trem da malandragem tenha se tornado, ou queira se tornar, trem da humildade. É mais um indicativo que mudança de postura para continuar sobrevivendo no inferno. Diria mais, a palavra humildade até mesmo combina mais com o clima geral do disco de 97. Um disco em que a malandragem é questionada profundamente. A vida bandida é sem futuro. O pianinho suave que acompanha o Salve, última faixa do disco, toca a fundo a geografia periférica que os Racionais traçam nos agradecimentos, estende o roteiro daquele trem da humildade que passa recolhendo aliados e afastando os porcos. As grades caem e a comunidade do outro lado do muro se funde no corpo dos sobreviventes aos bairros mais pobres de São Paulo, da região metropolitana e de outros cantos do país. É ali que a trilha sonora do gueto vai salvar vidas. Da mesma forma que no início defendi que para entrar em Sobrevivendo no Inferno é necessário olhar com muita atenção
como a obra dos Racionais se constituiu até ali. Olhar para o que fizeram depois, obviamente, também ajuda a compreender melhor a dimensão daquele disco específico dentro de uma obra que, como já disse, gosto de ver como um todo, cheio de revisitações, reflexões, conexões internas e etc. Em alguma medida, é como se o grupo, a cada largo passo que deu, colocasse para si mesmo desafios que se resolvem ou reenfrentam nos trabalhos seguintes. Passaram-se longos 5 anos até que os Racionais voltassem ao estúdio depois de sobreviverem no inferno. Os fãs não puderam, no entanto, reclamar do que lhes foi entregue ao final dessa temporada de ansiedade sobre o que viria depois daquele grande disco e, ao mesmo tempo, de incerteza sobre a continuidade do grupo. A forma esquiva como os Racionais sempre lidaram com a grande mídia, numa época anterior à comunicação direta pelas redes sociais, era um prato cheio para alimentar teorias conspiratórias sobre a vida do grupo e de seus integrantes. Mas eles não cederam e o disco duplo Nada Como Um Dia Após o Outro, de 2002, chegou provando que os Racionais MCs ainda tinham muitos círculos do inferno a apresentar. Jesus está por vir, mas o diabo já estava aqui. O disco começa como uma rajada, seguida do canto de um galo e da campainha chata do despertador. Os Racionais voltam olhando a frente para frente a seus manos, e seu olhar para seus manos é o mesmo que se olhar no espelho, e gritam: vamos acordar, vamos acordar. Enquanto a letra vai mandando erguer a cabeça e aguarda para as tretas de vida louca. O baile toma toda a atmosfera do disco, porque até no lixão nasce flor. Benção, mãe. Estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio Êxodos. Hey, hey. Vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa. Ontem à noite você pediu uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né não, nego? Olha aí, mais um dia todo seu, que céu azul louco, hein? Vamos acordar. Nas mais de 20 faixas do disco, os Racionais apostam em outras formas de sobreviver no inferno. A perfeição das letras, como Vida Louca 1, 2, Nego Drama, Jesus Chorou e Da Ponte Pra Cá, tomada a riqueza sonora de todo o disco, faz Nada Como Um Dia Após o Outro, o álbum preferido da maior parte dos fãs dos Racionais, inclusive eu. Aliás, o disco cria uma nova legião de fãs e admiradores mais comedidos dos Racionais, e nada nele é por acaso. Um adendo importante: todas essas músicas citadas já foram analisadas aqui no canal. Se você quiser, eu separei uma playlist completa com todas as músicas do Racionais analisadas aqui no card. Vale a pena conferir. O grupo, que vinha do sucesso de Sobrevivendo no Inferno, parece ter decidido fazer um disco ostentação. Foi-se o tempo das coletâneas, dos EPs, dos improvisos. Tudo vai, tudo é fase, logo mais vamos arrebentar no mundão. Desde a foto da capa, os Racionais chegam num disco grandioso, duplo, que reúne tudo o que tinham recolhido de melhor até ali. Todas as conquistas, estética e política da trajetória, tudo o que aprenderam na marra, o que deu certo nos trabalhos anteriores, tudo agora é levado para outro nível, inclusive em termos de produção, de técnica, de qualidade. Aqueles 4 rapazes que nos anos 1980 muitas vezes não tinham grana para se deslocar até os bailes, agora tinham condições de produzir um disco à altura das suas pretensões e de seu talento absurdo. A espera pelo novo trabalho de estúdio, depois de Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, foi ainda maior. Cores e Valores saiu apenas em 2014, mas, desta vez, os fãs dos Racionais não tinham passado todo o período sem notícias sobre o destino do grupo e dos integrantes. Os Racionais tinham se projetado muito com o trabalho anterior e, digamos, ampliaram bastante os negócios. Shows em casas maiores em todo o país, parcerias com muitos artistas de estilos diferentes e uma abertura maior para a imprensa tornaram mais fácil a vida de quem queria acompanhar seus passos. Mas Cores e Valores não veio trazer os Racionais de sempre para o palco. Pelo contrário, é mais uma revolução. Muitos fãs torceram o nariz para o disco complexo, truncado, cheio de camadas sonoras e letras densas, algumas fragmentárias, oferecendo pouco mais de 30 minutos de duração total. Depois de uma espera tão longa, eis o segredo de Cores e Valores, a meu ver. Não é o menor disco do grupo, mas sim a sua maior música. Uma pequena ópera em que as peças são encadeadas de modo às vezes inusitado, refletindo sobre a história do grupo, encarando novamente seus temas mais difíceis.
uma espécie de balanço, com muito balanço, quando o grupo vê que é hora de ir novamente para o espelho e se reinventar, inclusive pelo que acontece ao seu redor no rap nacional, mas também na música em geral, na cultura e na política do país. Cores e valores. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores. Conspiração funk internacional em Jamaica, Queens. Dom Sabin, função pra mim. Se Deus me fez assim, fechou neguinho. Eu trouxe um do verde, nuvens e ovelhas negras desde sempre acompanham-me. Na fase negra bem era nós também sim. Na linha pontilhada vou indo na terra cujo herói matou 1 milhão de índios. Pelas marginais os pretos agem como reis. Gostar de nós tanto faz, tanto fez. E degradar pra agradar vocês nunca, porque eu não falei, né? Pensam que eu não sei. São Paulo tem dinheiro pra caralho pra tentar, né? Por fim, cabe anotar que entre os 2 últimos discos de estúdio do Racionais deram ao público 2 trabalhos muito importantes. 1000 Trutas e 1000 Tretas de 2006, trabalho lançado em CD e DVD que eu assisti e ouvia incansavelmente no DVD de casa e no computador. E a coletânea em comemoração do aniversário Racionais, 25 anos de 2013. Observar o que acontece com os Racionais, suas escolhas nesses trabalhos intermediários e mesmo em cima dos palcos entre um disco de estúdio e outro é fundamental para entender melhor o conjunto e, quem sabe, perceber os rumos que o grupo vai tomar, ainda que não haja garantia quanto a isso. A regra dos Racionais é 1, 2, nem me viu, já sumi na neblina. Basta lembrar que Cores e Valores surpreendeu muita gente também, porque não recolheu algumas músicas que já circulavam bastante pela internet e shows como se fossem do próximo disco. Entre elas as excelentes Mente do Vilão e 1000 Faces de um Homem Leal, feita para o Marighella, que eu inclusive já analisei no canal. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui no card. Se sempre houve muita especulação quanto ao presente dos Racionais, imagine então quanto ao seu futuro. Enquanto isso, as entrevistas, os trabalhos individuais e outras parcerias dos integrantes do grupo vão dando a força à única certeza que podemos ter agora. Os Racionais têm muita munição. Atenção, isso aqui é muito importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Insta, no @elgui_fari.as. Lá tem conteúdo exclusivo e diário para você que quiser ter um contato mais pessoal comigo. Quero agradecer você que ficou até aqui. Agradecer também o mestre Tarso de Mello, que escreveu o texto e colaborou para a criação desse vídeo. Eu alterei alguns trechos e coloquei um pouco da minha experiência própria com Racionais. Então, para ler o conteúdo completo dele, eu vou deixar na descrição o link. Só clicar e dar uma lida, vale muito a pena. Muito obrigado pela sua audiência